comentário, dando a sua opinião sobre o nosso programa, também fazendo pergunta aqui para o nosso convidado de hoje. E antes de você me responder a pergunta que eu fiz no bloco anterior, vou entrar em outra temática relacionada ao seguinte. Por que essa questão do desenvolvimento regional está tão em alta, mas, na minha visão, ainda falta prática em relação ao turismo? A gente tem grandes potenciais, acho que toda cidade tem algum potencial para a questão do turismo, uns muito mais notáveis, outros muito mais fáceis de fazer, seja por diversos fatores, mas toda cidade, acredito eu, que deva ter algum aspecto para ser explorado na questão do turismo. Mas por que ainda falta esses investimentos? Por que ainda falta ações em diversos municípios em relação a isso? É falta do interesse mesmo político da história? É falta de visão? Qual é o diagnóstico que você faz? Veja, Geverton, se você for analisar o desenvolvimento regional apenas pelo prisma do turismo, em termos de política pública, nós temos aí mais de 20 anos que essa discussão é tratada tanto em nível nacional como estadual e local, de como se promover o turismo de forma consociada por meio da integração e da descentralização da gestão e do planejamento da atividade turística. A questão por que isso de fato, se há bastante tempo, isso já vem sendo colocado como uma estratégia de gestão do turismo, qual é a dificuldade que é encontrada para que a gente não veja resultados práticos? O que significa? A hipótese que eu levanto é que há uma dificuldade de uma transformação na questão do cultural, né? Na posse daquilo que a gente chama de capital social, tanto por parte dos gestores públicos, de entender e de terem visões, né? Como também por parte da sociedade civil, sobretudo a iniciativa privada, também vê a possibilidade que o turismo pode ser esse vetor de promoção do desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, o programa de regionalização de turismo, que antes dele existia um programa nacional de municipalização, ambos os programas têm esse enfoque de promover o turismo no interior do país. E mesmo assim a gente não consegue avançar. Há uma deficiência muito forte, isso aí é inquestionável em todas as regiões do Estado, de fortalecimento institucional, capacitação profissional, sobretudo, falta profissionais que tratem o turismo de forma séria, profissional e que possa colocar na agenda. Falta vontade política, falta entender que, veja, o turismo é bom, mas como eu falei anteriormente, é bom para quem? E quais são as possibilidades? E como você bem destacou, toda cidade certamente tem algum atrativo que poderia ser alvo de uma intervenção por meio do turismo. Toda cidade tem a sua história, tem a sua formação, que pode ser transformada em um produto turístico. Certamente, se tiver alguém ou melhor, se tiver um grupo de pessoas que vejam aquilo como um elemento de destaque e possa transformar através de princípios da sustentabilidade, através da inclusão social, através das parcerias com iniciativas privadas e transformar aquela tradição, né, da formação da história do seu povo como um caminho para desenvolver o turismo, obviamente que é possível. Agora, penso eu que a sociedade como um todo, e em particular os poderes instituídos, sobretudo o poder público municipal, tem que contemplar e fortalecer institucionalmente os seus órgãos para que se pense o turismo dessa forma. Sem isso fica um pouco difícil, porque, veja, novamente, na nossa região é muito rica, a história da nossa região, a Paraíba como um todo. E a gente apenas citou alguns exemplos de atrativos naturais, né, do nosso imenso patrimônio natural, seja do ponto de vista do geoturismo,
as cavernas, as grutas, as montanhas, o relevo, o Insenberg, as paisagens, seja do ponto de vista do turismo rural, do ecoturismo, seja do ponto de vista do turismo cultural, né? O Vale do Piancó, por exemplo, que tem uma história muito significativa com a passagem da Coluna Prestes na cidade de Piancó, né? A cidade de Sousa, novamente, pela a pré-história, a história da formação da terra, antes da presença humana. Quer dizer, tudo isso são elementos significativos que são alvo de pesquisas científicas e que essas pesquisas deveriam ser contempladas pelas gestões regionais. E, especificamente da questão regional, aqui só para você ter uma ideia, constituída na Paraíba há 12 regiões turísticas. 12. Aqui a nossa região de Patos é a região Vale dos Sertões, Fórum Turístico Vale dos Sertões, que seria um espaço consorciado entre alguns municípios que Patos sequer faz parte. Patos sequer faz parte do mapa do turismo brasileiro. Então aqui a gente precisaria, primeiramente, dessa institucionalização. Eu penso que seria dessa forma, porque as ações que são dadas na conta do turismo, aqui são iniciativas da Prefeitura Municipal, de forma isolada, as ações pontuais, e só. Só que isso é muito pouco, isso não esgota inúmeras possibilidades de projetos que possam desenvolver. Para citar um deles, né, que eu acho que é a pergunta, a gente, por exemplo, a questão do cicloturismo, dentro desse momento crucial que a gente vive de mudanças climáticas, de deslocamento, no cenário, queira Deus, de pós-pandemia, estou dizendo pós-pandemia porque a gente infelizmente está vendo novamente os números crescentes aí de casos de infecção por coronavírus e as suas variantes. Mas há turismos de curta distância, dentro da mesma região, é a grande sacada para promover o desenvolvimento. Você perceba que nós temos aqui a região de Maturé, né, a capital paraibana do voo livre. Nós temos hoje já, depois de alguns anos, a gente já vê alguns equipamentos sendo instalados, já começa alguma coisa nessa parte de aproveitamento por meio do ecoturismo. Então, a discussão lá presente na formalização da criação da transformação, melhor dizendo, de um parque estadual para o Parque Nacional lá do Pico do Jabre, questão importante ser discutida. Nós temos aqui a história do cangaço, como eu falei, a história da passagem, lá em Sousa, do bando de Lampião, tem a questão da Coluna Prestes, né? No Vale do Piancó, continuando na Serra do Teixeira, a história de Princesa Isabel, que é uma história que faz parte da historiografia nacional, né, da Revolução de 30. Quer dizer, tudo isso são elementos Pra mim também fantásticos. pouquíssimo explorado. Que, assim, a gente dá inúmeros exemplos. Né? E quando isso é para a parte histórico-cultural, quando você vai para a parte do patrimônio natural, da biodiversidade, da caatinga, da fauna, da flora, da cultura, da gastronomia, da culinária, tudo isso são elementos extraordinários que compõem um produto turístico de uma região e de uma localidade. E que, infelizmente, não estão na pauta governamental, que deveria estar, principalmente pensando organizar a região em termos como está estabelecido, até orientado como uma diretriz da Política Nacional de Turismo, que é a constituição das regiões turísticas, como eu falei, desde o fortalecimento dessas regiões turísticas e até do ponto de vista da instituição de uma política regional de turismo, que caberia ao governo do estado da Paraíba. Está aí uma proposta para a gente começar a avançar também nesse sentido. Então, as possibilidades são imensas. Só falta, como eu falei, assim, vontade política de se contemplar isso de forma séria, profissional, e colocar pessoas capacitadas para tocar o barco. Eu acho que, no meu ponto de vista, é por aí. Essa é a minha visão. Você falou aqui nessa parte turística envolvendo a história, né? E eu lembrei lá da cidade que eu sou natural, eu canso de dizer isso para os meninos aqui da produção, e eles acham que é história minha, né? Que a cidade que eu sou natural, Boa Ventura, já foi república por 3 dias, né? Era a República da Estrela. Antes de ser emancipada município, teve um cara lá chamado Coronel Zusa Lacerda, que era um contraposto aos cangaceiros de Lampião, e que ele foi candidato, numa época não ganhou, e aí, irado com essa situação, ele foi e decretou lá a República da Estrela. Separou, na época, a Vila São Boaventura
e conseguiu formar uma república durante 3 dias, com inclusive ministro. Descobri aí esses 15 dias que tem até ministro da Marinha para conduzir ali a região do Rio Piancó, no trecho que corta Boa Ventura. Claro que isso aí depois vira um absurdo, né? E acabou que isso se desfez 3 dias depois. Só que, por exemplo, as pessoas das próprias cidades não sabem dessa história. Aí você imagina do restante da Paraíba. É uma forma de turismo também que não é explorada. Um pouquinho antes da pandemia até realizaram um longa-metragem que conta essa história, mas ainda é desconhecida pelos próprios cidadãos da cidade ainda, muitos deles. E você me dá a oportunidade de fazer um outro destaque importante em relação ao entendimento do fenômeno do turismo. Porque, veja, as pessoas das cidades, em Sousa mesmo, onde eu trabalho, tem muitas pessoas na cidade de Sousa que não conhecem o Vale dos Dinossauros, por exemplo. Você acabou de me relatar que na sua cidade pouca gente conhece a história da sua cidade, esse episódio em particular. Se brincar aqui na cidade de Patos, tem gente, vai lá, que nunca foi na Cruz da Menina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o turismo, de uma forma majoritária, é sempre tratado apenas na perspectiva econômica, dimensão econômica. E você reduzir o desenvolvimento do turismo apenas à dimensão econômica é você desperdiçar todo o seu potencial. Inclusive, essa dimensão pedagógica que você destaca, porque, em outras palavras, é isso, as pessoas não conhecem os nossos valores, a nossa cultura, a nossa riqueza natural, cultural, e o turismo pode e deve ser um vetor de desenvolvimento dessa conhecimento, né? De fazer com que esse conhecimento seja alcançado pela população como um todo e a gente comece a ter uma autoestima melhorada, que a gente valorize mais o nosso patrimônio natural, que a gente valorize mais a nossa cultura por meio do turismo. Que nesse aspecto não necessariamente a gente não está pensando do ponto de vista econômico estritamente. A gente está pensando no turismo de uma perspectiva multidimensional, educacional, pedagógica, social, cultural, que conformam aquilo que a gente chama de capital social. A partir do momento que a sociedade tem um capital social que consegue vislumbrar e ter essa visão de que determinadas valores, que a nossa cultura pode ser um elemento de transformação da realidade social, né? E que o turismo pode ser esse vetor de construção, certamente que a gente estaria avançando de forma muito significativa, de forma até, eu diria, transformadora, sem sombra de dúvida, numa visão do turismo que eu, particularmente, como professor, defendo, né? Eu acho que o turismo, além de gerar emprego e renda, para além desse discurso, tem essa importância, né? Sobretudo valorizando as comunidades locais, né? O conhecer, o saber dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos terreiros. Enfim, a gente tem uma cultura extremamente rica, religiosa, que a gente poderia aproveitá-la novamente por meio do turismo e do lazer. Principalmente para a comunidade local. Eu enfatizo bastante isso porque é aquela coisa, a gente tem que pensar, sobretudo, nos habitantes da cidade, porque o turismo acontece lá, e que as pessoas da cidade não sejam meramente um acessório, que elas sejam protagonistas da própria história, que elas façam parte, mas que para isso precisa essa transformação. Precisa que o turismo seja entendido por esse viés, pode ser essa dimensão pedagógica que muitas vezes não são contempladas, inclusive nas políticas públicas, mas que elas são necessárias para uma real mudança social, sobretudo nesse caminho, né, do desenvolvimento regional. Muito bem, você já citou aqui algumas potencialidades, inclusive da região, já deu uma ideia aqui para Patos, né? Como é o cicloturismo? Cicloturismo, né? Cicloturismo, que por sinal está muito em alta, essa questão de pedalar, até para a questão da saúde, do bem-estar, né? Perfeitamente. E aí junta tudo. Teria outras ideias, uma outra ideia que você destacasse que poderia ser feito, por exemplo, aqui em Patos? E quando a gente fala de turismo também, o que a gente estava comentando antes de iniciar a gravação, que a gente só lembra do turismo religioso, né? Que na minha visão, vou voltar a repetir, disse isso em um programa já, a Cruz da Menina, por exemplo, é pouquíssimo explorado
aqui em Patos, por diversos fatores. Mas não tem só o turismo religioso, né? Tem outras possibilidades também, como você já está frisando aqui ao longo do programa, né? Exatamente. Além do turismo religioso, pela própria existência de um parque religioso no município, eu acho que a partir dali poderia ser realizado vários projetos de inclusão social, formação de guias, de condutores locais, enfim. Obviamente que aquele espaço é administrado pela Arquidiocese de Patos, mas em parceria com outras instâncias governamentais, poderia perfeitamente pensar em uma política pública que viesse a beneficiar, sobretudo, a comunidade do entorno ali do Parque Religioso Cruz da Menina. Mas eu falei também do cicloturismo, inclusive não é uma ideia nova, né? O cicloturismo está muito em alta em virtude da procura do cidadão, da cidadã, por exercícios físicos, né? Exercícios chamados de exercícios outdoors, né? Pedal, bicicleta, corrida. Existe essa procura pelo bem-estar físico e mental, e o cicloturismo também dentro dessa pegada de responsabilidade, de sustentabilidade ambiental em função das mudanças climáticas, menos automóveis emitindo carbono, CO2 na atmosfera. Então, o cicloturismo, além de ser uma prática saudável, também contribui para o meio ambiente dessa forma. E o Sebrae, salvo engano, existe sim um projeto do Sebrae que, parte mais uma vez, ficou de fora. Existe uma trilha, né, um roteiro, melhor dizendo, gastronômico, né, que contempla algumas cidades aqui, acho que Teixeira, não sei em que, pelo menos o projeto existe, eu não sei se ele foi operacionalizado ou contemplado. Agora, nessa pecada do cicloturismo, que poderia criar-se um roteiro aqui em cima, né, desses atrativos que a gente falou, sobretudo os atrativos naturais, há também a possibilidade de a gente desenvolver, como eu também já mencionei aqui, a questão do turismo de base comunitária. E outra, não só pensando, porque você tem que pensar política de turismo, se você foca, encapsula apenas em nível municipal, você perde uma grande oportunidade de desenvolver, de explorar uma atividade que pode beneficiar outras regiões, outros territórios. Então a gente tem que ser, eu sou defensor de que a política seja regionalizada mesmo, seja uma iniciativa em que integre todos os municípios e que comece a partir do geoturismo, do ecoturismo, do turismo religioso, aproveitar toda essa potencialidade existente aqui na nossa região. Samambaia se destaca também por ter uma região lá que é a Vila de Picotes, né, que é cenário da produções de filmes, né, da cinematografia de uma forma geral. Enfim, existem muitas possibilidades. A grande sacada, ao meu ver, é fortalecer a região. Pegar o que cada região tem, tanto do ponto de vista do seu patrimônio natural, como do seu patrimônio cultural, e desenvolver o seu produto, né? Seja Patos capitaneando por ser polo, através do turismo de evento, turismo religioso, mas também por meio de outras modalidades. Sobretudo, né, sempre em respeito aos princípios da sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e, principalmente, né, sendo criativo, né, dentro dessa economia criativa, né, sendo projetos originais e que tenham essa relevância social para o desenvolvimento da região.